Vamos conversar a partir de agora aqui no Jornal da Manhã com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, justamente para repercutir esse episódio ocorrido ontem em Porto Alegre. Senador Paim, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Senador, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vitor. Bom dia, Adriana. Satisfação falar para a Jovem Pan no Jornal da Manhã, diretamente do Rio Grande do Sul. Perfeito. Senador, a delegada que investiga o caso, Roberta Bertoldo, disse ontem que, apesar da violência, não existem elementos que configurem esse caso como um episódio de racismo. O senhor concorda ou discorda dessa avaliação? Claro que eu discordo plenamente, é quase que uma unanimidade no país. Sempre vai ter exceções, né? Como foi o caso do próprio vice-presidente da República. Mas ninguém tem dúvida, é só olhar os dados e os números de todas as estatísticas, né? O número de, por exemplo, eu fui vice-presidente da CPI do assassinato de jovens no Brasil. O resumo é esse: de cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. Hoje, no conjunto da população, pode ter certeza que a possibilidade de um negro ser assassinado em relação a quem não é negro, um branco, né, é 3 por 1. No mínimo, 3 por 1, a possibilidade de um negro ser assassinado, independente aí da idade. E, pelo outro lado, é só ver, pegar a própria rede privada, né, a média, vou botar aqui a média, o negro, em médio, recebe na mesma função, na mesma atividade, a metade do salário. As mulheres negras, então, recebem praticamente 1/3 do que ganha um homem branco, aí a discriminação por raça e por gênero, né? Então, o preconceito existe no Brasil, é fato e é real, e nós temos que enfrentar esse debate. O Brasil tem que botar na mesa os documentos para ver realmente o que a gente pensa do racismo e não ficar num discurso que eu diria que ser hipócrita, na linha de que o racismo não existe no Brasil. E aí, eu já ontem, né, como primeiro passo, mandei já um convite, porque como a Comissão de Direitos Humanos não está em atividade, para convocar, eu teria que submeter ao plenário. Então, meu nome, eu já fiz um convite ao Carrefour para que ele venha à Comissão de Direitos Humanos. Poderá ser até virtual, como estamos fazendo agora, para debater esse crime de racismo, sem nenhuma dúvida. Senador, o senhor acredita que também deva acontecer treinamentos mais específicos para empresas como essa terceirizada pelo mercado de segurança, para policiais, para próprios estabelecimentos como supermercados, lojas de departamento, de como agir em casos como o que a gente acompanhou do João Alberto, qual a hora de parar de tentar uma conversa e simplesmente chamar a polícia, porque a gente viu que os seguranças demoraram muito para parar de agredir o rapaz, não? Exatamente. Eu concordo plenamente com você, só que nós todos vivemos fazendo esse apelo, pedindo, solicitando, quase que implorando para que haja esse treinamento. E todos falam blá, 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 mas não fazem. Por isso que eu recebi um projeto da Coalizão Negra por Direitos, que pega 172 entidades, para a gente regulamentar a questão da abordagem no Brasil. O projeto está na minha mão, eu sou relator do projeto, vou provocar o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, para que ele bote essa matéria na pauta. Olha, o mundo está debatendo o tema da abordagem. Aquilo ali não deixa de ser uma abordagem. Abordagem, não estou me referindo só se é o policial civil ou é o policial militar, é todo o sistema de segurança. E aí vai nessa linha da reeducação, da discussão, os empresários terão que ser chamados. Nesse projeto que eu sou o relator, eu vou chamar os empresários para essa conversa. Mas eu quero que esteja na lei. E se estiver na lei, elas me perguntaram quando eu apresentei e aprovei, depois de quase 20 anos de batalha, o Estatuto de Igualdade Racial, que é de nossa autoria. Eu recebi essa proposta da mão da Winnie Mandela, viu? Naquela chamada Carta da Liberdade, e no Brasil, contra o apartheid, naturalmente, que existia lá, quando nós fomos lá numa missão exigir a libertação do Mandela. O Estatuto hoje existe, já é
uma pérola, eu diria, no combate ao racismo e ao preconceito. Uma grande parte dele não é aplicado. Mas calculo se não existisse. A política de cota existe. Hoje nós conseguimos dizer que nas universidades públicas nós já temos em torno de 54% entre negros e chamados pardos, que é um avanço. Por isso que eu entendo que tem que passar pela lei. Se vocês permitirem, eu sei que o meu tempo é pouco, porque eu tenho que falar para vocês e todo mundo está na expectativa, eu coloquei aqui 5 propostas que eu apresentei no Congresso que vão ajudar muito a resolver a questão do racismo no Brasil. Primeiro, que a Adriana me perguntou agora, regulamentar a abordagem de todo o sistema de segurança no Brasil em relação a qualquer cidadão negro, branco, mulher, índio, que porventura considerem suspeito. 2, transformar a injúria racial, que é uma lei que nós aprovamos no passado e que foi distorcida. Qualquer crime de racismo é dito, não, isso é injúria. Então o cara vai lá e dá meia dúzia de cesta básica e está resolvido. Não, tem que transformar a injúria racial em crime de racismo que não prescreve e é inafiançável, como diz a própria lei do racismo. 3, aprovar que as políticas de cotas, que eu já salientei aqui, que vai terminar o ano que vem, o texto principal poderá ser modificado, mas termina, para que ela seja renovada por 10 anos, que deu certo no Brasil e deu em outros países. Claro, a minha alegria, Adriana e Vitor, é um dia chegar no programa e olha, no Brasil não precisa mais política de cotas, né? Esse é meu sonho, mas até lá nós temos que continuar a buscar esses espaços no campo da educação, que é fundamental. 4, e depois o último já. 4, quando eu aprovei o estatuto, eu tive 2 problemas. Não aceitava, o Congresso não aceitava a política de cota. Tivemos que fazer uma briga no Supremo, eu fui lá defender, no caso, a cota, e foi um senador branco, e ganhamos de 10-0. O Lewandowski, que foi, inclusive, que presidiu a sessão essa no Supremo. Então, nós tivemos que tirar, mas depois aprovamos que ganhamos lá. Agora, temos que ter um fundo, vai na mesma linha, Adriana e o Vitor, né? Essa foi a Adriana que fez, vai na mesma linha. Um fundo para as políticas de combate ao racismo. É um fundo que seria administrado pela sociedade, não é só os negros, não. É combater o racismo, o preconceito, né? O nosso país é um dos que mais mata LGBTI, por exemplo, né? O feminicídio em relação às mulheres, mesma coisa. E o racismo, que é essa loucura que nós temos assistido aí, onde foi só um exemplo, casualmente, um exemplo negativo, né? E que assustou o mundo. Para ter uma ideia, eu tinha uma live ontem à tarde e os convidados pediram, não passa aquele vídeo porque a revolta, né, é tão grande que já as emissoras todas já passaram. E, por fim, o que eu gostaria muito, e faço um apelo aqui agora, a todos os prefeitos que foram eleitos, que vão ser eleitos agora, por favor, implemente no seu município a lei que garante na educação que se conte a verdadeira história do povo negro e índios na formação do povo brasileiro. A lei existe já há mais de uma década. Sim. Sabe quantos municípios adotam no Brasil? Em torno de 20% a 25%. Ou seja, 75% não contam na sala de aula a verdadeira história da formação do povo brasileiro e a participação de negros e indígenas. Para fecharmos, senador, uma última pergunta. Queria saber do senhor a opinião sobre os atos de vandalismo e depredação que tivemos nas manifestações de ontem. Isso ajuda ou atrapalha a luta contra o racismo? Não ajuda nada. Todo mundo sabe que eu sou de direitos humanos, sou de paz, sou do diálogo, tanto que estou interpelando para dialogar. E alguns dizem, mas vai dialogar? Sim, vou dialogar com todos os setores que eu puder dialogar, tanto na abordagem, como também com o próprio Carrefour, para que ele mude a conduta, porque o Carrefour, no caso, tem 6 atos já considerados condenáveis acontecidos. E por que eu digo isso? Apesar disso tudo, o vandalismo, quebra-quebra, não resolve nada. Eu diria, olha, eu sou da década de 50, de lá para cá eu vi muita provocação que os setores que são preconceituosos, que são racistas, nesse caso, se infiltram para desmerecer o movimento legítimo de mobilização que o Brasil está fazendo e o mundo está fazendo contra o racismo
e esse fato aconteceu agora recentemente. A violência não ajuda em nada. Violência só gera violência. É preciso mobilizar, pressionar, e o Congresso tem que se posicionar. O Congresso não pode só fazer uma nota de repúdio. O Congresso tem que votar leis para melhorar a relação entre todos nós. Eu termino com a frase do Martin Luther King. Eu sonho com um país onde brancos, negros e índios possam sentar na mesma mesa e dividir o mesmo pão. Perfeito. Senador Paulo Paim, obrigado pela entrevista, pela presença aqui na edição desse sábado do Jornal da Manhã. Bom final de semana, senador. Obrigado, Vitor. Obrigado, Gradiana. Obrigado, Jovem Pan.